no escritório de vocês e efetuar imediatamente a compra do Oxo Defense, que ele vai estar liberado para compra hoje, ele está sendo lançado hoje para compra em todo o Brasil. Combinado assim? Então é mais uma novidade, né, da Inove aí para vocês. Então vamos lá. O Oxo Defense é uma inovação de mercado, né? Muitas pesquisas e muitos produtos já existiram em cima do tal do cálcio. Geralmente as pessoas faziam suplementação somente de cálcio e depois veio uma leva de produtos com cálcio e vitamina D. E perceberam com isso que mesmo assim a eficácia não era relativa, não era muito grande, era uma eficácia relativa. E que a suplementação somente de cálcio, somente de vitamina D, ela poderia em algumas pessoas trazer até alguns problemas de saúde. Então houveram muitas pesquisas, muitos estudos de diversas universidades, em diversos centros do mundo, a respeito desses problemas. Por que o cálcio somente tomado sozinho, ele traria problemas para a saúde? Por que ele estava trazendo alguns problemas de saúde? Quais eram esses problemas? Esses problemas estavam relacionados mesmo com a suplementação excessiva de cálcio isolado? Por que adicionando aí a vitamina D, isso não melhorou, né? Então eles começaram a buscar alternativas para isso. Tudo isso visando o quê? A qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente ouve muito esse termo de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, né? É um termo muito usado, mas eu percebo que esse termo é um pouco conhecido, né? O que realmente é a qualidade de vida? Qual é a relação da qualidade de vida com a alimentação e nutrição? O que é a alimentação, né? A gente tem que entender que a alimentação é o ato de se alimentar, de comer, né, voluntário. A gente decide, eu quero comer isso, eu não quero comer aquilo. Isso é alimentação. E o que é a nutrição? A nutrição é um ato involuntário, não depende de nós. Depende do nosso organismo estar funcionando bem e daquilo que a gente coloca para dentro do organismo. Então, é o ato de absorção de nutrientes. Isso é nutrição. E qual é a relação da alimentação, da nutrição com a nossa saúde e com a qualidade de vida? Tem uma relação? É lógico que existe, né? E a relação, ela é direta com as nossas escolhas. A escolha que nós fazemos em nossa vida. Né? Escolhas assim, a escolha que nós temos em desenvolver hábitos alimentares saudáveis, hábitos físicos saudáveis, hábitos mentais, emocionais e espirituais saudáveis. Então, tudo isso relacionado com uma boa alimentação e uma boa suplementação alimentar, que não deixa de ser uma alimentação, nos traz sim uma melhoria da qualidade de vida, tá bom? Então, isso que é fundamental. Em se tratando de alimentos, de hábitos alimentares, a escolha por uma alimentação saudável, ela pode melhorar muito a vida da gente. E ela deve ser feita desde cedo, né? Desde que a gente ensina os nossos filhos a se alimentar. Porque vários estudos indicam que se a gente adotar um cardápio, uma alimentação, uma refeição bem balanceada, a gente está prevenindo com certeza inúmeras doenças, né? E uma alimentação saudável, ela serve inclusive como medicamento, como remédio, né? Para tratar e para prevenir diversas enfermidades. Nós somos realmente aquilo que nós comemos e nós devemos fazer do nosso alimento o nosso remédio e não do nosso remédio o nosso alimento, como já dizia Hipócrates, pai da medicina há séculos atrás, não é verdade? Então, assim, a gente deve associar, então, uma boa alimentação, uma suplementação, a prática de atividades físicas, porque só assim a gente vai manter o nosso organismo forte, saudável, né, com bons nutrientes e, consequentemente, a gente vai conseguir prevenir inúmeros problemas de saúde, inúmeras doenças, que eu acho que é o maior objetivo de todo mundo dentro dessa sala aqui, ok? Mas assim, a gente ter uma alimentação saudável é o suficiente nos dias de hoje? Somente se alimentar corretamente é o suficiente? Eu diria hoje, como médica, que não é. Né? Além de uma alimentação saudável, que corresponde aí, vamos dizer aí, 50%, né, do caminho que devemos percorrer para uma boa saúde, um bem-estar e qualidade de vida, a gente ainda deve ter uma suplementação alimentar adequada, porque os nossos alimentos hoje são muito pobres em nutrientes, frente ao que era 20 ou 30 anos atrás, eu já expliquei isso várias vezes nas nossas conferências. A gente tem que consumir muita água e a gente tem que praticar atividade física. Então tem que ser um casamento de decisões.
Nós devemos tomar várias decisões, casá-las, para que assim a gente consiga ter bem-estar, saúde e qualidade de vida, ok? Então é isso que nós vamos ensinar hoje um pouquinho, nós vamos ligar aí com o nosso osteodefense. Então o que é uma nutrição? Eu falei para você que o ato de alimentação é o ato voluntário, é aquele ato que a gente pega o garfo e leva a comida na boca, que a gente decide fazer. Eu sei, eu quero e eu vou me comer, eu vou me alimentar corretamente ou não, mas isso é o que nós chamamos de alimentação. E o que é a nutrição? É o ato involuntário, que não depende da gente, que começa a partir do momento que o alimento chega no nosso estômago, né? Na nossa boca, no nosso estômago, a partir do momento que ele começa a ser digerido. Isso é nutrição. Então ele vai ser digerido e tudo aquilo que vai ser aproveitado, caindo na corrente sanguínea, vai ser, nós chamamos então de nutrientes e nutrição, sejam eles bons ou não, ok? Então os nutracêuticos, os componentes dos alimentos, né? Tudo aquilo que a gente retira, que o nosso corpo subtrai, suga dos alimentos, ou dos nutracêuticos, que nada mais são que esses nutrientes já processados em cápsulas, que são consumidos, eles são muito importantes para a nossa saúde, né? Esses nutracêuticos, esses nutrientes desses alimentos ou em cápsulas, eles são divididos em duas formas, em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os alimentos, os nutrientes responsáveis por dar energia. São aqueles que engordam, que têm caloria. Então, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, certo? E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, que têm tantas funções tão importantes quanto os carboidratos, as proteínas e gorduras. Eles são presentes, então, nas frutas, nos legumes, nas verduras, no leite, nos derivados de leite. Né? E eles são essenciais no processo de digestão, no processo de circulação sanguínea, no funcionamento do nosso corpo como um todo, no movimento do corpo, no funcionamento do intestino, no batimento do coração, né? No funcionamento do nosso sistema sanguíneo, dos nossos ossos. Então, de uma maneira geral, os nossos nutrientes, os nossos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, eles devem ser utilizados em associação porque eles são catalisadores, o combustível para o bom funcionamento do nosso organismo. E o que é, então, esse novo produto? Né? Esse novo produto que a Inova está trazendo justamente é a associação de 2 minerais com 2 vitaminas muito importantes que por muito tempo foram utilizados de maneira isoladas e isoladamente eles não trazem tantos benefícios e podem inclusive trazer prejuízos para a saúde do ser humano. Né? E que depois de muitas pesquisas descobriu-se que a melhor forma de utilizar e aproveitar os benefícios principalmente do cálcio, seria a associação dele com magnésio, vitamina D e vitamina K. E pensando nisso, pensando nos estudos, né, de vários médicos, de vários cientistas e pesquisadores, de várias palestras dadas por aí, pelo nosso tão querido, né, e tão respeitado médico, Dr. Ari Ribeiro, a Inova traz, então, o osteodefense, que é justamente a associação, o casamento do cálcio, do magnésio, da vitamina D e da vitamina K, ok? Bom, e o que são os sais minerais? Vamos começar então pelos sais minerais. Nós temos 2 sais minerais no osteodefense, que é o cálcio e o magnésio, e nós temos 2 vitaminas, né, que é a vitamina D e a vitamina K. O que são os sais minerais? Os sais minerais, eles são um grupo de elementos essenciais, fundamentais e importantíssimos para a nossa saúde, né? E são um grupo de elementos, de nutrientes que não podem ser sintetizados pelo nosso organismo. Nosso organismo não é capaz de sintetizar os minerais. Não é. Nós temos que obter os minerais através de alimentação ou de suplementação. Não tem outra forma. Eles não têm calorias, né? Não tem função de energia, de dar energia para o organismo, eles não engordam, né? Mas eles têm papéis importantíssimos em variadas funções dentro do organismo humano. Eles representam cerca de 1% da composição total das nossas células. 1% das nossas células e pode ser encontrado sob 2 formas, né? A forma insolúvel, né, que geralmente é onde a gente encontra, a gente encontra a forma insolúvel? Nos nossos
ossos, né? Nas estruturas esqueléticas e estruturas de sustentação. E também pode ser encontrado dissolvidos em água, né? Na forma de íons. E nessa forma, eles desempenham diversas atividades reguladoras do nosso organismo, né? Atividades que regulam outras funções do nosso organismo é quando os nossos minerais estão solúveis, dissolvidos em água. E a menor porção, né, dos minerais, a maior parte dos minerais, eles estão realmente no nosso sistema esquelético. Hoje nós vamos falar, aqui nós vamos aprender um pouquinho dos minerais que tem no nosso osteodefense, que são o cálcio e o magnésio, ok? O primeiro, o cálcio, ele está mais relacionado, e a gente sempre conhece ele, não que ele seja só exclusivamente para a formação dos ossos, né? Mas ele está mais relacionado, sim, com a boa saúde, formação e boa saúde dos nossos ossos e dentes, mas ele também atua no bom funcionamento dos nossos nervos, músculos, coagulação do sangue, contração muscular, contração, batimento cardíaco, pressão arterial, tudo isso está relacionado, né, a esse mineral que é o cálcio, um mineral tão importante no nosso organismo. E o outro é o magnésio, né? O magnésio ele ajuda na formação do osso, no funcionamento dos nervos e músculos. O magnésio, ultimamente, ele foi bem estudado e percebeu-se que ele foi muito subestimado, né? Muito esquecido. E que ele participa de mais de 3.000 funções diferentes dentro do organismo humano. Inclusive, ele é precursor de diversos hormônios, é a matéria-prima, né? Ele é essencial para a formação de diversos hormônios, proteínas, transmissores dentro do nosso organismo, substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias dentro do nosso organismo. Então, o magnésio é um mineral de fundamental importância e que a gente não presta atenção nele. Nós não prestamos atenção no magnésio. E até pouco tempo não se dosava, não se sabia como fazer isso, não se suplementava, não se pensava no magnésio. E com isso, sem o magnésio, a suplementação de cálcio, ela pode ser perigosa, né? Então, por isso, a I9 traz a associação do cálcio com o magnésio, além da vitamina D. Bom, qual o papel biológico do cálcio, gente? O cálcio... Vamos começar falando do nosso primeiro mineral, que é o cálcio, né? O cálcio, ele é o maior mineral dentro do corpo humano, em que a maior quantidade dentro do corpo humano é o cálcio. Ele é armazenado dentro das nossas células, né? Em cerca de 1.200 gramas de cálcio são encontrados nas células de adultos, né? Destas, 99%, cerca de 1.100 gramas, ele é encontrado, ele está armazenado nos nossos ossos, tecido ósseo, 99%, né? E apenas 1%, cerca de 90 gramas, eles são encontrados na corrente sanguínea. E são responsáveis por, juntamente com a vitamina K, favorecer e regular o processo de coagulação sanguínea, dentre outras funções, né? Então, ele é fundamental, né, no desenvolvimento de diversas funções do organismo humano, mas dentre elas, na corrente sanguínea, por promover a coagulação. O que é a coagulação? É um processo que permite que a gente cicatrize, que nosso corpo cicatrize, que a gente se corte, faça um cortinho e que a gente não sangra até morrer. Então, ele é um mineral fundamental no processo de cicatrização. Bom, funções fisiológicas do cálcio, né? O cálcio é essencial para inúmeras, né, atividades no nosso organismo, mas eu vou citar algumas delas e as principais delas. Primeira, transmissão dos impulsos nervosos, bomba de sódio, potássio, cálcio dependente, né? Então, a gente sem o cálcio, a gente não tem transmissão nervosa, a gente não tem contração muscular, né? A gente não tem raciocínio, o coração não bate. Então, o cálcio ele é muito importante no processo de transmissão do impulso nervoso, no processo de coagulação sanguínea, juntamente com a vitamina C, ele regula a cascata de coagulação. Ele é importantíssimo na contração muscular. Sem cálcio, não tem contração muscular e a gente morreria em flacidez pura, né? Ele é responsável pela respiração celular. Ele é fundamental
para uma boa formação e manutenção dos nossos ossos e dentes, disso ninguém tem dúvida, né? Todo mundo sabe isso, né? E por esse motivo, ele é um dos elementos, e se não o elemento mais importante, mais abundante do nosso corpo humano, porque o nosso osso, ele é a parte mais pesada e mais maçuda do nosso corpo humano, e é nele que concentra a maior quantidade de cálcio. Ele auxilia na produção dos líquidos linfáticos, que são os líquidos que drenam as sujidades, as impurezas e as toxinas do nosso organismo. Ele controla a acidez do sangue, né? Ele leva um pouquinho a acidez do sangue, ele controla o pH do sangue. Ele tem um controle hormonal e é controlado também por hormônios, então é uma via de mão dupla. Ele regula o batimento cardíaco, já que o nosso coração é um músculo e o batimento cardíaco é uma contração muscular, então ele também é cálcio dependente. Auxilia no processo de controle de peso, presta atenção nisso, auxilia no processo de controle de peso. Pessoas que estão com deficiência de cálcio tendem a acumular gordura abdominal, tendem a ser mais gordinhas, mais cheinhas, principalmente na região abdominal, e auxilia no combate da pressão, da hipertensão arterial, né, da pressão alta. Então, pessoas que têm deficiência de cálcio tendem a ser hipertensas, a sofrer de pressão alta, né? Então, por que a gente deve suplementar cálcio? Já dei vários motivos, né? Todo mundo sabe que o cálcio ele tem tudo a ver com os ossos, mas as pessoas têm que entender que não é só o osso e dente, que o cálcio não está ligado só com a saúde dos ossos e dos dentes, né? Ele é um mineral essencial para o músculo e para a mente, né? Ele ajuda muito no nosso raciocínio. Segundo o estudo, né, de um sueco, do Instituto da Karolinska, né, o consumo de cálcio diário deve chegar a cerca de 2.000 miligramas dia, ou seja, 2 gramas por dia. Se a gente consumir 2 gramas de cálcio por dia, estaremos reduzindo o risco de morrer de qualquer doença, né? Principalmente o risco de morrer de qualquer doença em 25%, mas em 23% o risco de morrer de qualquer doença do coração ou em decorrência de derrame cerebral, né? Por causa do controle das gorduras do corpo e por causa do controle da pressão arterial. Então é muito importante, não só para não ter osteoporose, para não ter osteopenia, para crianças não serem raquíticas, consumir o cálcio. O consumo do cálcio é muito importante para que a gente mantenha o bom funcionamento do nosso corpo como um todo, para que a gente consiga se manter no peso e para que a gente previna várias doenças, principalmente doenças circulatórias e do coração, ok? Então é muito importante a suplementação, né, e a utilização desse nosso produto, tá bom? Bom, gente, quais são os principais papéis do cálcio? Eu falei para vocês vários pontos fisiológicos no qual o cálcio atua, né? Mas eu vou falar para vocês os principais. O principal dele é a manutenção óssea, né? E na prevenção, sim, do raquitismo, de doenças variadas, de ósseo, dos ossos, de problemas das pessoas mais velhas, como osteoporose e osteopenia. Ele ajuda no controle de peso, né? E é fundamental a ingestão de níveis adequados de cálcio para quem quer controlar peso e para quem quer perder gordura abdominal, né? Porque o cálcio ele interfere na formação das células de gordura, das células gordurosas, né? Quando nós comemos as células adiposas, ele diminui a formação das células adiposas, das células de gordura, porque ele cria uma barreira, fazendo com que a gordura consumida, com a gordura que a gente ingere, ela não seja totalmente aproveitada pelo organismo, ela não seja totalmente absorvida, né? Então, as pessoas que têm deficiência de cálcio, elas costumam acumular mais gordura abdominal, elas costumam ser mais redondinha, aquela gordura visceral, que é a gordura mais perigosa, que é a gordura que mais mata, né? Então, além disso, a ausência de cálcio, a deficiência de cálcio, eleva as taxas de colesterol e de triglicérides, né? Que o triglicérides é a gordura que pode causar danos, entupimentos dos vasos do coração e até derrame cerebral. Por isso é muito importante manter a ingestão diária de cálcio recomendada de 2.000 miligramas dia.
E a manutenção da vida muscular, né, como um todo, e o coração é um músculo, então a manutenção da vida dos músculos e do coração também é muito importante a gente manter níveis elevados de cálcio, além do controle da pressão arterial. Né? Então é muito importante a suplementação de cálcio, gente, vocês vão ver que em todas as idades, não só em crianças, que as pessoas têm mania de suplementar cálcio, né? E pensar na suplementação de cálcio para criancinha pequenininha, né? Ou para mulheres, somente mulheres que estão na menopausa. Mulheres que já estão envelhecendo, não é verdade? E isso não é real, não é assim que funciona, certo? Então, qual que é a melhor idade para se consumir cálcio? O consumo de cálcio é essencial durante toda a vida. Na vida. É lógico que na infância, na primeira infância, é um momento que a gente tem que começar a prestar atenção e uma atenção redobrada ao consumo de cálcio, né? Porque a criança com deficiência de cálcio, ela vai desenvolver o raquitismo e ela vai levar isso para o resto da vida, né? Além do raquitismo, né, para você desenvolver o raquitismo, você tem que ter uma deficiência de cálcio bem severa. Mas se você tiver uma deficiência de cálcio moderada ou leve, você pode ter outros problemas, como uma formação dos dentes, facilidade em ter cárie, né? A criança tem dificuldade de aprendizado, a criança não consegue parar quieta, problemas de comportamento, dificuldade na escola. Então, vários problemas que levam, que a criança vai carregar com ela pela deficiência de cálcio, né? E uma deficiência severa, a criança tem um raquitismo, que é uma doença grave, uma doença de deformação da estrutura corporal, estrutura óssea dessa criança. Né? Aos 35 anos, durante toda a adolescência, nós estamos em processo de crescimento, né? E na idade adulta também. Então, quando a gente passou da idade, mas eu não sou mais criança, ela não tem mais perigo do raquitismo. Mas na idade da adolescência, é a idade do estirão, né? A idade que os ossos estão, às vezes não estão mais crescendo, mas eles estão se fortalecendo. E é a idade que o adolescente, o jovem, ele costuma praticar mais atividade física. Então, é uma idade que a manutenção do equilíbrio do cálcio no organismo ela deve ser mantida e o consumo de cálcio deve ser mantido em dosagens adequadas. Né? Na vida adulta, a gente tem outros problemas de deficiência, de alimentação, de uma alimentação não adequada, de correria, a mulher, né, com a perda sanguínea, com os partos, com a menstruação, levam à necessidade da utilização do cálcio. E a partir dos 35 anos, a gente atinge o ápice do cálcio no nosso organismo e depois disso, a gente começa a perder, né, mais ou menos a partir dos 40 anos, um declínio muito rápido, né, do cálcio no nosso corpo. Cerca de 1% da massa corporal ao ano nós vamos perdendo. Então, nesse momento, é um momento também de dobrar a atenção, de ter uma suplementação adequada de cálcio, não só do cálcio, vocês vão ver aqui que o magnésio, a vitamina D, a vitamina K são fundamentais, né? Porque aos 50 anos essa necessidade vai ser muito grande. E se ela não for suplementada, se a pessoa não passou a vida dela ingerindo quantidade suficiente de cálcio, muito provavelmente aos 45, 50, 60 anos de idade, ela vai sofrer sim de osteoporose, ela vai ter fraturas, vai ter que andar de bengala, de andador, ter problemas de cabeça, de fêmur, ter que colocar prótese e vários outros problemas de saúde, além do que os problemas cardíacos em decorrência da falta de cálcio. Então, o cálcio é um mineral que deve ser suplementado, sim, em todas as idades e em dosagem correta para cada uma das idades, porque o excesso também pode causar malefícios à saúde, ok? Quais são as fontes de cálcio que nós conhecemos? As fontes mais ricas de cálcio são os leites e seus derivados, só que quando a gente ingere o leite, a gente está ingerindo leite, está ingerindo lactose, está ingerindo gordura, está ingerindo o lado ruim do leite, né? Então, entre ingerir o leite e o queijo, o mais importante é ingerir queijo, porém, ainda assim, você vai estar ingerindo lactose, né? Outros produtos ricos em cálcio são os peixes, sardinha e salmão, que são peixes de água gelada, de água profunda, de peixes de água salgada, são peixes caros, aveia, avelã, né? Verduras verde escura mesmo, agrião, couve, brócolis, bem escuro, não verdinho clarinho, né? A cebola tem um pouco de cálcio, né? O sal, salsão, batata doce, milho, alface,
algumas frutas, né, como laranja, mas também a laranja também tem um alto índice glicêmico, você começa a ingerir muito açúcar. O açaí é uma boa fonte de cálcio, né? Porém, embora todos esses tenham cálcio, você tem que saber como se alimentar corretamente para que você tenha uma boa ingestão de cálcio, para que você tenha um benefício desse nutriente e para que você tenha a associação dos outros minerais e vitaminas necessários para que você absorva o cálcio de maneira adequada, sem utilizar leite em excesso, porque a lactose hoje traz grandes prejuízos à saúde. Então, o aproveitamento do cálcio do leite, ele é mínimo frente a alguns malefícios da lactose. Então, a gente tem que saber como fazer isso. Somente o médico, o nutricionista vai poder te ajudar nisso. Talvez é nesse momento, é essa pegada que a gente tem que entender a necessidade e a importância da suplementação, que te dá em cápsula, né, o nutriente pronto, o cálcio pronto, com toda a suplementação, com todas as associações de vitaminas e minerais necessárias para que você tenha 100% do aproveitamento desse cálcio no seu organismo, ok? Quais são as recomendações, então? O Ministério da Saúde recomenda a ingestão de 800 mg a 1.000 mg de cálcio por dia, né? Podendo chegar até 2.000 mg. As mulheres amamentando de 1.200 a 1.500 mg por dia. As pessoas que estão praticando uma atividade física puxada, as pessoas que tomam muito sol, trabalham no sol, né? Essa ingestão ela tem que ser ainda maior, porque a gente elimina o cálcio, né, através do suor, a gente perde muito cálcio, perde muitos minerais. Então, a gente tem que dobrar a ingestão de cálcio. Então, a ingestão de cálcio ele tem que ficar por volta de 1.000 mg até 2.000 mg de cálcio dia, contando suplementação mais alimentação, ok? Qual a melhor forma de ingerir cálcio? Como eu disse para você, não basta apenas ingerir cálcio, né? A gente tem que ajudar o nosso organismo a absorver o cálcio. Eu posso tomar 10 litros de leite ao dia que a gente não vai absorver o cálcio necessário, mas eu vou ganhar intolerância à lactose, eu vou absorver a gordura, os açúcares do leite e os outros malefícios da ingestão excessiva do leite, né? Então a gente tem que perceber que além da ingestão do cálcio consciente, controlada, adequada, né, racional, a gente tem que praticar atividade física, vai ter que tomar o leite, vai ter que suplementar vitamina D3, né, para que sem a vitamina D3 você não tenha aproveitamento do cálcio, o cálcio não gruda nos ossos, vai ter que tomar sol, né? E vai ter que evitar alguns inimigos do cálcio na sua alimentação. O sódio, ele impede a absorção do cálcio da sua alimentação. Bebidas alcoólicas depuram, eliminam o cálcio diurético. Cerveja, que você faz muito xixi. Refrigerante, que altera o pH do sangue. Tudo isso elimina ou diminui a absorção de cálcio e a efetivação do cálcio, né, no seu organismo. Então, isso é muito difícil da gente entender, da gente compreender, da gente saber como fazer, né? Então, assim, quais são as causas e sintomas da deficiência de cálcio? As principais causas e sintomas do organismo, eles são consequência da má alimentação, de uma suplementação inadequada, né? E você também pode tá tendo algum problema hormonal. Tem outros estudos que também levam a uma má absorção, uma má utilização do cálcio. Mas quais são os sintomas, quais são os problemas que você vai ter com uma má absorção de cálcio? Primeiro, né, a osteopenia, a osteoporose, raquitismo, problemas gerais ósseos, né, que aumentam o risco de fraturas, aumentam as dores nas articulações, dores nas costas, dores nas pernas e etc. A criança, né, com deficiência de cálcio, o adulto também, mas a criança é muito característica, é uma criança muito agitada, não consegue parar, né, as unhas são quebradiças, os dentes não têm boa qualidade, podem quebrar com facilidade, pode ter muita cárie, né, pode aparecer depressão. Nos adultos é muito comum ter a hipertensão, a pressão alta, a insônia, a irritabilidade, não consegue dormir, fica muito irritado, qualquer coisa, som, voz, né, irrita as pessoas. Algumas partes do corpo, como as mãos, os pés, né, ficam com dormência, ficam dormentes, formigando, e tem muita palpitação, coração muito acelerado, também pode ser sinal, cansaço, né, muito cansaço físico, perna e mãos que eles relatam pesados, né, perna pesada, tudo isso pode ser sinal de deficiência de falta de cálcio, tá bom? O excesso também não é bom, gente, né? O principal problema do excesso são as pedras nos rins que causam dores horrorosas, né?
Esse tipo de problema, a causa mais comum desse tipo de problema é o excesso de ingestão de cálcio de origem mineral, né, presente na água em determinadas regiões, ou através de alguns suplementos de cálcio isolado que se usou por muitos e muitos anos. As pessoas usavam somente o cálcio, né? E esse cálcio sozinho, sem os outros minerais, sem a vitamina D, sem a vitamina K, ele não consegue ser colado, ele não consegue ser depositado nos ossos. E ele fica solto em maior quantidade. Lembra que eu falei que 99% fica nos ossos e 1% na corrente sanguínea? Esse 1% aumenta muito. Muita quantidade de cálcio na corrente sanguínea, sem a vitamina D, ele fica na corrente sanguínea. Sem a vitamina K, ele vai causar calcificação nos vasos sanguíneos, aumentando as chances de problemas do coração. E também a maior deposição nos rins, causando pedras nos rins, litíase renal, que é o que nós chamamos, né? Então, assim, o excesso de leite, o excesso de água, né, rica em metais aí, como cálcio, o excesso de utilização de suplementos à base de cálcio, sem associação de vitamina D, vitamina K e magnésio, tudo isso leva ao aumento da quantidade de cálcio isolado na corrente sanguínea, que pode causar diversos problemas, né? Além da litíase e da pedra no rim, pode causar redução da absorção de outros minerais, como inclusive o magnésio, ele vai competir com o magnésio, vai diminuir os efeitos do magnésio no organismo, vai causar anorexia, dificuldade de memorização, irritabilidade, né? Depressão, fraqueza muscular, cálculo renal, calcificação dos vasos e artérias sanguíneas, problemas no coração e até morte. Então, a gente tem que ter uma conscientização na hora de suplementar e utilizar o cálcio, ok? A absorção do cálcio é feita no intestino, né? Se a gente tiver uma dieta muito líquida, né, ou muito rica em fibras, você vai acelerar a passagem do cálcio pelo intestino e, com isso, quanto mais rápido ele passa pelo intestino, menos ele é absorvido e mais ele é eliminado nas fezes. Então, a gente tem que pensar nisso. O corpo absorve apenas 500 miligramas de cálcio por vez, portanto, a gente não pode consumir, por exemplo, os 2 miligramas de cálcio do dia, de 1.000 a 2.000 miligramas de cálcio de uma vez. Porque o seu corpo vai absorver 500 miligramas, o resto ele vai eliminar. Então, é dinheiro jogado fora, né? O magnésio, a vitamina D, até a vitamina K, né, eles são essenciais na absorção, na fixação do cálcio, né, e na utilização adequada do cálcio, para que ele não fique solto na corrente sanguínea e para que ele seja utilizado para fins positivos no nosso corpo. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, falando tudo isso somente do cálcio, né, que é onde a gente começou tudo isso, que é muito importante quando a gente suplementar cálcio, que ele tenha a associação com a vitamina D, com o magnésio e com a vitamina K. Se a gente suplementar somente o cálcio, nós poderemos estar causando grandes problemas de saúde, imensos problemas para a nossa saúde, como a calcificação das artérias, pedras no rim, depressão e vários outros problemas, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como utilizar o cálcio de maneira adequada, com a alimentação correta, que não seja muito líquida, que não seja muito ácida, né, através somente da alimentação. Então, eu não quero suplementar o cálcio em cápsula, eu quero só alimentação. Então você vai ter que saber quanto de fibra você vai ter que ingerir, quanto de vitamina D você vai ter que ingerir, quais os alimentos ricos em cálcio, quais os alimentos ricos em vitamina D, quais os alimentos ricos em magnésio, quais os alimentos ricos em vitamina K. Fica muito difícil isso. E por isso que hoje na medicina a gente prefere a suplementação direta do cálcio, vitamina D, magnésio e vitamina K em associação, para que a gente tenha o benefício não só do cálcio, mas como todos os outros nutrientes, né, micronutrientes dessa formulação. E para que a gente não tenha que ficar contando esses micronutrientes nos alimentos, o que fica muito difícil. É por isso que hoje, somente com uma alimentação adequada, correta, mesmo que uma mulher, vamos dar o exemplo da mulher, ela é magra, saudável, ela faz uma alimentação correta, pratica um pouco de atividade física, mas muito provavelmente sem uma suplementação, aos 50 anos de idade ela vai ter osteopenia ou osteoporose. Por quê? Porque ela não sabe dosar, a não ser que ela vá constantemente a uma nutricionista, ela não sabe dosar
a medida certa dos alimentos, o que consumir para potencializar a ação do cálcio e o que não consumir para diminuir a absorção do cálcio. Então, o suplemento é a melhor maneira de consumir cálcio adequadamente, não só o cálcio, como vitamina D, né, como o magnésio e como a vitamina K, ok? E a vitamina D agora, que é uma vitamina muito importante, na realidade é um hormônio, né? Ela promove a absorção do cálcio, certo? Após a exposição no solar, é essencial para o desenvolvimento normal dos ossos e dos dentes. Não adianta, você pode comer um saco de 10 quilos de cálcio, se você não tiver vitamina D, se você não tiver o mínimo de exposição solar, você não absorve esse cálcio e vai ganhar uma bela de uma pedra no rim. Não tem jeito. Então, é importantíssimo que você tenha a suplementação da vitamina D. E com isso, só com o alimento, você não consegue ter a dosagem, a associação correta, em concentração, em quantidade correta desses alimentos, né? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, solúvel em óleo, né? É obtida através do colesterol, que é um precursor metabólico, né? E você, para que ela tenha efetividade, né, deve tomar um pouquinho de sol aí, fora dos horários de pico de sol. E também você pode adquirir de fontes dietéticas ou através da suplementação alimentar, que é o caso que eu estou expondo aqui, que eu estou oferecendo para vocês uma alternativa, né? Funções da vitamina D. Ela é muito importante no metabolismo do cálcio e do fósforo. Sem a vitamina D, o cálcio suplementado não é nada. Não é nada, é a mesma coisa que você não estivesse tomando nada, né? Ela é muito importante na construção, né? Na regeneração, na resistência, na deposição do cálcio nos ossos. A vitamina D, ela é um hormônio mesmo, né? Que mantém a concentração do cálcio e de fósforos normais na corrente sanguínea, para que eles não fiquem muito soltos na corrente sanguínea, causando aqueles outros problemas que eu acabei de falar para vocês, né? Através do aumento ou da diminuição da absorção desses minerais no intestino delgado. Então, se o nosso corpo está precisando de cálcio, através da nossa alimentação e da nossa suplementação, a vitamina D vai regular a absorção desse mineral do cálcio no intestino e vai mantê-lo na corrente sanguínea até certo ponto, para que ele seja utilizado. Quando ele for utilizado, o que sobrou vai ser grudado nos ossos, o que ainda sobrou em excesso vai ser eliminado do nosso organismo. Então a vitamina C ela é um hormônio inteligente que faz essa regulação da presença do cálcio no nosso organismo. E com isso, ela é importantíssima no metabolismo dos ossos. Sem vitamina D, não tem osso saudável, assim como sem cálcio não tem osso saudável. Então, você tem que fazer esse casamento, tá bom? A carência da vitamina D, ela é tão importante, né? Ela vai causar raquitismo tanto quanto a carência de cálcio. Vai causar raquitismo, vai causar osteoporose, vai causar osteopenia, né? Vai causar deformidades, dores, assim como o baixo consumo de cálcio, né? Então, a vitamina D é tão importante quanto o cálcio na saúde, na manutenção da saúde dos nossos ossos, do nosso organismo como um todo. A quantidade de vitamina D recomendada é cerca de 400 unidades, né, internacionais por dia. As principais fontes alimentares são gema de ovo, óleo de fígado de peixe, que é dificílimo, né, gente? Sardinha, leite enriquecido com vitamina D, porque leite mesmo não tem, né? Algumas margarinas, manteigas enriquecidas, são o que a gente chama aí de produtos enriquecidos, né? De alimentos funcionais. Mas a gente sempre tem que lembrar que margarina, mesmo que enriquecida com vitamina D, ela não deixa de ser uma margarina. Ela continua sendo não saudável, né? O leite enriquecido com vitamina D, ele ainda continua sendo leite. A pessoa que tem intolerância à lactose ainda vai ter problema com esse produto, né? O salmão é um peixe super saudável, porém muito caro, né? Cavalinha, atum, cogumelos. Então, foge um pouquinho esse tipo de alimentação casada, lembrando que você vai ter que casar a alimentação do cálcio, da vitamina D, do magnésio e da vitamina K, ela fica quase que impossível de você conseguir não só montar um cardápio adequado, como financeiramente falando, ela fica realmente um pouquinho caro demais, ok?
Bom, agora vamos falar da vitamina K, né? Ela foi descoberta em 29, mas somente em 1970 a vitamina K ela foi realmente demonstrada como sendo um substrato, ou seja, uma matéria-prima para formação, para a elaboração de uma enzima. E essa enzima, ela é muito importante na conversão de uma proteína inativa para uma proteína ativa. Ou seja, ela ativa formas proteicas, né, de alguns grupos de moléculas de fitoterápicos e que na corrente sanguínea vão causar o processo de coagulação sanguínea. Vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, a função da vitamina K, ela é fundamental para que, no processo que a gente chama de carboxilação, né, para capacitar as proteínas que são inativas. Ela vai ativar essas proteínas, que nós chamamos de proteínas da coagulação. Somente quando essas proteínas estiverem ativas, elas vão ser capazes de se ligarem ao cálcio, aquele cálcio que está na corrente sanguínea, permitindo assim, possibilitando a interação, né, das membranas das plaquetas com as células e para que elas fechem, para que esse corte feche. E a gente tem o processo de coagulação e o início do processo de cicatrização. Então, as pessoas que têm deficiência de vitamina K ou ausência de vitamina K ou até mesmo deficiência severa de cálcio, elas não coagulam. A pessoa que não coagula, ela pode, em um acidente de carro ou em cortes mais graves, ela pode realmente sangrar até vir a óbito, até falecer, né? Em casos mais leves, né, quando a gente não ingere quantidade suficiente de vitamina K, é muito comum a pessoa ter úlceras de boca, que nós chamamos de afta, nas mucosas, na língua, na bochecha, né? E outros processos de coagulação, processos de dificuldade de cicatrização, demora para cicatrizar, sangra com facilidade, fica muito tempo sangrando, né? E diversas outras doenças sanguíneas, tá? Causadas pela deficiência da vitamina K. Então, vocês viram aí a associação, ó, o cálcio, ele é importante para o funcionamento do corpo, tanto dos ossos quanto fora dos ossos na corrente sanguínea. Você tem que associar a vitamina D para que o cálcio seja absorvido no intestino, para que ele seja colado nos ossos e para que ele seja liberado em quantidade suficiente no sangue, para que a gente tenha as outras funções do cálcio. No sangue, ele vai se associar com a vitamina K, para sim promover o processo de coagulação sanguínea. Se não tiver vitamina K no sangue, o cálcio pode ficar solto, livre na corrente sanguínea e causar alguns problemas de calcificação nos vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo fica duro, ele não fica maleável, podendo dar problemas do coração. E é por isso que o cálcio ingerido sozinho causa tantos danos à saúde. Então, a gente já viu que onde tem cálcio tem que ter vitamina D e tem que ter vitamina K, ok? Olha o suplemento, olha onde nós estamos chegando, tá? E agora nós vamos ver o magnésio. O magnésio, ele é um mineral, né? Estima-se que 80% das pessoas no mundo têm deficiência de magnésio. O magnésio é muito importante, né? As consequências da deficiência na saúde, elas são significativas e podem ser graves. Uma razão para que as pessoas não liguem muito para o magnésio porque assim como a vitamina D, ele tem inúmeras funções no organismo que são difíceis de enumerar. Mas vários geneticistas, pessoas que mexem com DNA, essas coisas, né? Pessoas do GreenMed Info, eles identificaram mais de 3.000 funções diferentes onde o magnésio geneticamente está presente, onde ele é precursor de diversos hormônios, de diversos neurotransmissores, de diversas proteínas do nosso organismo, diversos antioxidantes dentro do nosso organismo. Então, hoje a gente sabe que o magnésio ele foi muito subestimado, muito pouco utilizado, e que a necessidade de suplementação correta dele é de tem uma importância fundamental para a boa saúde do ser humano, né?
o GreenMed Info, eles indicam que o papel do magnésio na saúde, na doença, ele foi realmente muito subestimado. Eles fizeram várias pesquisas nesse sentido, né? E o magnésio, eles descobriram que o magnésio, ele está ligado na criação da ATP, que é a molécula que dá energia ao corpo, é a energia do seu corpo. Então, ele é um dos responsáveis pela geração de energia do corpo humano. Ele é responsável pela formação também dos ossos e dentes, para a manutenção do cálcio, a formação correta do cálcio, a utilização correta do cálcio, relaxamento, ele promove o relaxamento, a abertura dos vasos sanguíneos, né, e com isso ele ajuda no processo de controle da pressão arterial, ele age diretamente no músculo cardíaco, promovendo a boa saúde de contração e relaxamento da musculatura do coração. Ele promove o bom funcionamento dos intestinos. Quem tem falta de magnésio no organismo, ela tem tendência a ter dificuldade de contração e relaxamento de diversos músculos e esfíncteres do corpo, e tem tendência a ter constipação intestinal, e ele regula os níveis de açúcares no sangue, sendo muito importante a sua suplementação para as pessoas que têm diabetes, tá bom? Bom, magnésio é um mineral fundamental, tanto quanto o cálcio, tá? Diversos estudos demonstram que o magnésio, ele pode beneficiar muito a saúde do nosso sistema cardiovascular, o sistema dos nossos vasos sanguíneos, do nosso coração, né? Ele auxilia na manutenção da pressão arterial adequada, ele previne paradas cardíacas súbita, né, o que a gente chama de morte súbita do coração, repentina, ataques do coração e derrame cerebral, né, acidente vascular cerebral. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né, que um estudo que foi publicado no início deste ano, no American Journal of Clinical Nutrition, ele verificou que um total de mais de 7 estudos em conjuntos associados, né, que cobriram cerca, que pesquisaram, que fizeram esses testes com mais de 240 mil pacientes, 240 mil participantes, eles mostraram que a ingestão de magnésio na dieta está inversamente associada com o risco de AVC, ou seja, derrame cerebral. Ou seja, quando a gente faz uma suplementação adequada, quando tem um grupo de pessoas que fizeram a suplementação com magnésio adequado, quanto mais se faz a suplementação com magnésio, menos se morre de derrame cerebral. E essa pesquisa foi feita em 7 estudos, né, nos Estados Unidos e na Europa, com mais de 240 mil participantes. É gente demais, então está mais do que comprovado a necessidade, a prioridade, a essencialidade da suplementação de magnésio, tanto quanto ou até mais do que a necessidade da suplementação de cálcio, ok? Bom, o magnésio também é um importante desintoxicante, porque ele é precursor, né, da glutationa, que é um importantíssimo antioxidante, antirradical livre e desintoxicante natural do nosso organismo, né? Então, ele tem por isso ele tem um papel muito importante na desintoxicação do nosso corpo, tanto assim, para eliminar assim, radicais livres, oxidantes, produtos químicos que a gente acaba ingerindo, inalando do meio ambiente, metais pesados, toxinas, produtos industrializados, etc. e tal, porque ele é a matéria-prima fundamental para a produção da glutationa, que é um mestre antioxidante do nosso organismo, né, que é um antioxidante natural do nosso organismo. Então, sem magnésio, com a ausência do magnésio, a quantidade de glutationa diminui e os agentes tóxicos e os radicais livres, eles têm maior capacidade de intoxicação e de conseguir enferrujar as nossas células com maior facilidade, levando assim ao maior número de doenças. Então, o magnésio também é um importantíssimo detox, um potente desintoxicante, tá bom? Alguns dos sinais de deficiência de magnésio estão muito ligadas à saúde do nosso coração, né? O magnésio,
ele conduz, né, a falta de magnésio conduz a vários sintomas muito graves, que podem ser graves, né, mas que são confundidos com diversas outras doenças e que, como a gente nunca prestou atenção, inclusive médicos não prestam muita atenção à dosagem, né, a quantificação do magnésio da corrente sanguínea, né, do ser humano, a gente acaba se confundindo muito. E muitas coisas simples poderiam ser corrigidas apenas com a suplementação correta, né, do magnésio. Né? E quais são elas? Por exemplo, dormência e formigamento no corpo, contrações musculares e câimbras, alguns tipos de convulsão, né? Alterações de personalidade, irritabilidade, batimento cardíaco descontrolado, batimento cardíaco errado, aquele ritmo cardíaco anormal, né? Espasmos do coração, aquela falta de ar, aquela arritmia, aquela necessidade, aquela sensação que a gente tem de aperto do peito, né? Tudo isso poderia ser minimizado com uma suplementação correta, adequada de magnésio, tá? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente, depois de tudo isso que eu falei para vocês, que não adianta fazer uma suplementação, mas eu acho que eu não tenho cãibra, então eu não quero magnésio, vou comprar na farmácia só o cálcio. Eu acho que meus ossos estão tudo bem, mas eu tenho um problema, um batimento do coração meio acelerado, eu não quero cálcio nem a vitamina D, eu vou lá e vou comprar alguma coisa e tomar só o magnésio, né? Eu não tenho nada disso, mas eu acho que meu sangue demora para coagular, eu vou tomar só a vitamina K. Não adianta. A suplementação, o Osho Defense, ele é perfeito. Ele foi feito justamente com um embasamento científico total, para que a gente tenha o casamento e aproveitamento total dos benefícios dessas vitaminas e desses minerais e que a gente consiga, então, anular aquilo que é ruim da suplementação excessiva desses produtos. Certo? Porque o excesso, suplementação excessiva de cálcio, de magnésio, elas têm os seus malefícios, ela causa danos à saúde. Então, se você fizer esse casamento, a associação correta, esses malefícios não vão acontecer, tá? E ele foi pensado corretamente, elaborado, produzido, né, fabricado, para que seja um consumo correto e para que a gente consiga fechar mais um braço da suplementação adequada, da suplementação total, para uma qualidade de vida plena, que a InnovLife está buscando através dos seus produtos de altíssima qualidade, de excelência total, né? Então, assim, a gente tem que sempre equilibrar magnésio, cálcio, vitamina D e vitamina K, né? A gente tem que manter esse equilíbrio adequado, porque a falta desse equilíbrio, do equilíbrio entre esses nutrientes, pode ser um grande problema, né? E é por isso que muitos suplementos de cálcio isolados, né, eles estão sendo hoje associados ao aumento do risco de problemas do coração e problemas de risco de derrame cerebral, por causa de tudo isso que eu expliquei para vocês aqui nessa conferência. E o Osho Defense, ele minimiza esse risco, ele anula esse risco, e ele traz para a gente todos os benefícios de cada um desses dois minerais e dessas duas vitaminas, tá? Que devem sempre ser utilizados em associação, em conjunto, tá? Então, de uma maneira geral, cálcio, magnésio, vitamina D3 e K2 é um suplemento, né, nutricional que reúne os benefícios de todos esses nutrientes. Eles são importantes para a saúde dos ossos, dos dentes, informação do corpo como um todo, né? O cálcio ele vai atuar além dos ossos, dos dentes, na coagulação sanguínea, da transmissão dos impulsos nervosos, na contração muscular, no relaxamento muscular, né? Ajuda a regulação no batimento cardíaco, na coagulação, diversas funções são inerentes ao cálcio. O magnésio, ele tem mais de 400 ações enzimáticas, mais de 3.000 funções dentro do organismo, ligadas no organismo humano, produção de energia, bom funcionamento do músculo cardíaco, vasodilatação, né, dilatação dos vasos, controle da glicemia, né, do açúcar do sangue, controle da pressão arterial. A vitamina D, ela fortalece o sistema imunológico e promove o bom funcionamento, a boa absorção, a boa utilização do cálcio. Sem vitamina D não tem efeito cálcio, muito pelo contrário, o cálcio torna-se um perigo para a saúde. E a vitamina K também é associada ao cálcio para aumentar o efeito do cálcio e é totalmente responsável pelo bom funcionamento da cascata de coagulação.
A gente só é capaz de cicatrizar, né? Um corte, cicatrizar um hematoma, uma batida, ou não permitir o extravasamento excessivo de sangue, porque o nosso corpo tem vitamina K, tá bom? Esse é um resuminho, né? Então aqui tá o Wash the Face, né? Tá aqui um resuminho do que é esse Wash the Face, as principais ações, né, do cálcio. Lembrando que a Inove, ela bate muito na tecla da manutenção do contorno corporal, da saúde, né, da prática da atividade física, e o cálcio, ele ajuda sim no controle de peso e ajuda muito, ajuda também na manutenção da saúde dos ossos, da prática de atividade física. O atleta, a pessoa que faz muita atividade física, ele deve sim utilizar uma quantidade ainda maior do Wash the Face. O Wash the Face, ele também, como todos os nutracêuticos da Inove, deve ser tomado 3 vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição, ok? Ele tem vitamina D, 5 microgramas, vitamina K, 65 microgramas, magnésio, 260 miligramas e cálcio, 260 miligramas, né? Você vai multiplicar por 3, vai chegar muito próximo da dosagem que a gente tem ao dia. Levando em consideração que a dosagem que eu passei para você de consumo diário, a gente tem que associar a suplementação mais a alimentação. Então, ele foi feito para dosagem de suplementação, de suplementar, tá bom? E mais associado aos outros produtos da Inove, associado ao nosso shake e uma alimentação correta, você vai estar 100% coberta de cálcio, vitamina D, vitamina K e magnésio em 24 horas do seu dia. Então, hoje, o produto mais recomendado para uma saúde total dentro da Inove Life chama Osteo Defense, sem dúvida nenhuma, tá? Osteo Defense, na área média, Osteo Defense e ômega 3 hoje são produtos de alta prescrição que nós passamos para todos os pacientes de todas as idades de mamando a caducando, tá? Criança menor de 12 anos, tomar uma cápsula ao dia, tá bom? A partir dos 12 anos, 3 cápsulas ao dia, 30 minutos antes de cada refeição, tá bom? Distribuidores, começando por vocês, amanhã eu vou ligar lá na Inove no final de semana, até sexta-feira eu quero saber sobre as vendas desse produto, né? Se cada um de vocês comprarem o de vocês, eu já vou estar muito satisfeito. Eu quero que todos vocês passem a utilizar, vocês vão sentir a diferença em tudo, gente, em metabolismo, em dormir melhor, acordar melhor, o corpo fica melhor, fica mais leve, incha menos, né? Tem menos dores, quem tem dor articular, dor nas costas, porque trabalha demais, fica muito em pé, essas dores vão diminuir muito, tudo isso melhora muito, né? Então, o exemplo tem que partir de vocês, né, dos distribuidores da Inove Life, e vocês, eu quero saber quem vai ser o primeiro a comprar o primeiro Wash Defense dentro da Inove Life. O primeiro Wash Defense dentro da Inove Life, né? Vou querer saber quem foi a primeira pessoa a tomar essa decisão, ok? Já comprou, Jefferson? Aí já tem um que é comprar, o que já comprou, hein? Então, a nossa função é mudar a vida das pessoas, nós não tratamos, não diagnosticamos e não cuidamos nenhuma doença. Nós trabalhamos com suplemento alimentar e com o Wash Defense não é diferente. Ainda é um suplemento, ainda é alimento em pó, é alimento inteligente, tá bom? E como eu disse, nosso pai da medicina, né, que seu remédio seja o seu alimento seja o seu remédio. É bem isso, o Wash Defense se enquadra, né? E não é a dieta, é um estilo de vida saudável. Bom, gente, eu vou abrir uns minutinhos para as perguntas sobre o Wash Defense, tá bom? Né? E vamos lá. Quais são as perguntas? Todo mundo precisa de cálcio, gente. Existe alguma contraindicação? Dentro das doses corretas, não. Não existe contraindicação, tá? A não ser algum tipo de alergia ou alguma de pessoas que já tenham no seu organismo hipermagnesemia, que a gente fala excesso de magnésio, excesso de cálcio, né? Excesso de vitamina K,
né? Pessoas que têm problema de formação de muito de coágulo, daí o uso deve ser restrito somente com orientação médica, mas de uma maneira geral não tem contraindicação. Pessoas com problemas de fibromialgia não pode utilizar esse produto? Não, pode utilizar. Fibromialgia é uma dor muscular, né? A não ser que seja a fibromialgia procede de vitamina D. Daí tem que procurar o ortopedista e perguntar. Mas a maioria dos casos de fibromialgia pode utilizar o cálcio com vitamina D, sim. Serve para menopausa? Com certeza. Nada cura nada. Nós não trabalhamos com medicamento, não me pergunta de cura. Não cura bursite, não cura nada, mas eu garanto que vai melhorar as dores. Tá bom? Mas cura o que cura só médico e tratamento, tá? Para quem tem diabetes, eu falei no meio da conferência que o magnésio é importantíssimo para as pessoas diabéticas, então devem utilizar o Osteo Defense. Diabéticos, pressão alta, todos esses, tá? Gente, não fica mandando dados médicos aqui, que é um problema, isso não pode, tá? É contra a lei. Mas assim, durante toda a apresentação, eu deixei bem claro que o produto ajuda no controle da pressão alta e do diabetes e do colesterol. Então, não precisa me mandar os dados né? Pode utilizar. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem menopausa, pode utilizar. Quem é criança pode utilizar, quem está amamentando pode utilizar, a mulher grávida pode utilizar, todo mundo pode utilizar, não tem contraindicação, a não ser que esteja uma restrição médica específica, né? Pessoas que fazem diálise, né, que não conseguem filtrar direito, tem que perguntar para o médico. Pessoas que têm algum tipo de problema de fibromialgia, principalmente cardíaca, aí tem que procurar o médico, conversar com ele, né? Mas é muito restrito. A maioria das pessoas pode utilizar. A tabela nutricional eu acabei de passar aqui, ó, para vocês. Tá aqui, tá? Vitamina K, 5 microgramas, vitamina D, 65 K2, 65 microgramas, magnésio 260 e cálcio 260. Isso é a dose de uma cápsula, você vai tomar 3 vezes ao dia, tá? Pode utilizar tranquila. Jefferson, pode utilizar tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Bom, gente, osteoporose deve usar. Osteoporose deve usar. Quem tem qualquer problema de osso deve utilizar, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. A semana que vem eu vou repetir, tá? Eu quero dobrar a quantidade de pessoas aqui. Eu vou falar novamente sobre o Osteo Defense, tá bom? Eu vou falar de novo sobre o Osteo Defense. Combinado assim? Porque todo mundo tem que entender, todo mundo tem que comprar, todo mundo tem que divulgar e todo mundo tem que ensinar as pessoas a utilizarem. Combinado assim? Então, na próxima segunda-feira, a conferência será do Osteo Defense novamente. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. A forma de usar não muda de uma pessoa para outra. A única forma de usar que muda é crianças, até 12 anos, uma vez ao dia. O resto, diabético, hipertenso, malhando, não malhando, tal, 3 vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição. Combinado assim? Beijo para vocês.